Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. E a palavra hoje ela é profunda, ela é profética, ela é bem pentecostal para o nosso coração. Vamos trazer um pouquinho de cura de traumas e sobre governo espiritual. Para quem fez a maratona bíblica aí comigo, sabe que o livro de Gênesis 37, ele relata a história de José. E Jacó habitou na terra peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com filhos de Bila e com filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos. O que eu vejo aqui nessa palavra, depois a gente pula para o capítulo 50, que é a continuação da história de José. É interessante trazer esse Deus que transforma cativeiros em palácios. É gostoso ouvir a Deus quando você está em silêncio e deixa que a sua alma se transforme no silêncio que Ele quer que esteja, para que você possa ouvir mais a voz dele. E a vida de José, ela prova que Deus não começa histórias no palácio. Ele começou pelo vale, pelo abandono, pela rejeição. E Deus constrói tronos a partir de lugares que homens jogam fora. E José tinha esse sonho. Mas antes do sonho se cumprir, ele foi lançado no ódio dos irmãos, na cisterna, na casa de Potifar e na prisão. A pergunta que fica: como é que alguém ungido pode descer tanto, né? Como que uma pessoa tão ungida, tão querida, que tem um coração tão bom, pode passar por processos que ferraria ele? Eu digo, tá ferrado, José, porque o negócio ficou feio para ti. Só conjecturando aqui. Por que o processo é a ferraria onde Deus ele molda reis? É impressionante como o pior golpe da alma de José não foi a cisterna. Foi quem colocou ali dentro da cisterna, que foram os seus irmãos. Algumas dores, elas doem, mas porque elas vêm de quem deveria cuidar mais de nós e amar mais a nós e proteger mais a nós. Mas aí José, ele aprende cedo com um segredo. Deus usa até o mal que fazem contra você para te empurrar para o propósito. Por que eu estou falando isso, pastora? Vamos lá no capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. Aqui é a finalização da história de José. Mas se a gente lê o 37, começa toda a situação desde os 17 anos. O segundo trauma de José foi a calúnia que tira a liberdade. Por quê, pastora? Porque na casa de Potifar, ali ele é super fiel a Deus. Mas o diabo vai usar pessoas que talvez queiram turvar aquilo que Deus já entregou para nós. E José, ele é um símbolo de fidelidade, para que nós venhamos refletir sobre essa história. José, né? Eu ia falar Josué. José foi um servo, como um homem, foi um adorador a Deus. E mesmo assim ele foi acusado injustamente. Como é que pode, né? As pessoas não refletem hoje. Como é que todos os seres humanos tão bons passam por tantas coisas, gente? Aquele ser humano bom, ele precisa ser preparado para as coisas maiores. Para sermos preparados para as coisas maiores, precisamos também entender os processos que nós devemos passar. Eu não entendia isso.
Eu era muito inconformada com a vida pela situação de ver as pessoas passando processos árduos, pessoas boas, que eu conhecia a sua vivência, seus corações. Mas a calúnia, ela pode até tirar a liberdade dessas pessoas, né? Assim como muito o inimigo tentou turvar meu caráter. Mas a marca e o favor e o propósito e o chamado de Deus estavam mais avivados do que nunca no meu coração. Assim como eu acredito que como José estava firme, estar firme é você estar num grau o qual você, mesmo enfrentando acusações e injustiças, você não se dobra diante das acusações do inimigo. Você precisa entender que a prisão, ela não é castigo, ela cela, ela é uma sala de treinamento. Ela não é cela, ela é uma sala de treinamento, corrigindo aqui. Então, antes de governar um império, José governa uma prisão, porque ele foi conhecido ali dentro. O seu comportamento, suas atitudes, até mesmo para encontrar discernimento a sonhos, José foi levantado e conhecido como o grande, né? Que ele vai pergunta para José o seu sonho, que ele vai lá e ele vai te dizer. Então, tem lugares onde Deus vai nos colocar que parecem retrocessos, mas na verdade são preparações. E no cativeiro, Deus nos ensina a administrar, a ter mais humildade, ter mais compaixão, a discernir e ter uma leitura espiritual do que nós estamos passando. Eu costumo fazer quebra-cabeças. Geralmente, quando as minhas ovelhas dentro do Ministério Tenda da Alma me procuram com um problema, eu fico com aquele problema da pessoa digerindo uma solução não minha, da minha parte, mas da minha vivência espiritual que eu faria, e pergunto ao Senhor o que eu posso fazer, aonde eu posso entrar, e aonde eu não posso entrar eu saio. Então o propósito do oculto é Deus trabalhar dentro do oculto, porque quando tudo parece que está abandonado, não tem Deus, aí é que Deus trabalha. Quando tudo está em crise, quando tudo está caindo em rejeição, injustiça, José ele não tinha ideia de que cada injustiça ele estava sendo empurrado para um destino. E aí vem de novo a situação do atraso. Mas eu não saio dessa prisão porque ele até pediu para o copeiro lembrar dele. Então, há crises que a gente sofre e a gente não entende. E Deus nos ensina que as crises, elas nos elevam. Há alinhamento, há plataformas. É uma construção emocional. A gente, para subir a um cargo, assumir uma postura, um posicionamento, a gente precisa de maturidade. A gente precisa ser treinado para governar. Porque nada é desperdiçado. Na vida de José, nada foi desperdiçado, nada foi à toa, nada saiu do controle de Deus. Há propósitos que são escondidos atrás de cada lágrima que José chorou. Então, o dia do encontro com os irmãos aqui nos aponta, no capítulo 50 de Gênesis, finalmente chega aquele dia que o céu já tinha preparado para José. Diante de Faraó, ele entra sem currículo de honra, mas com uma bagagem espiritual. Porque Faraó, ele olha para ele e declara: há um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois de todo o rolo a ser ali manifestado dentro dos dons que Deus havia dado a José com relação ao sonho de Faraó. Então, Deus, ele nos entende o quê? Que não foi sorte, não foi sorte, mas sim soberania do nosso Deus. Não é acaso, mas sim a promessa que já estava estabelecida nele. Então não foi coincidência, mas foi o propósito do Senhor, queridos. Aí vem a cura do trauma de José, perdoar os irmãos. Quando o passado ele perde o poder sobre a nossa vida, é dentro do perdão. É dentro do perdão que se torna, aleluias, todo o alicerce. Você encontra quem te feriu quando você perdoa. Quem te humilhou, quem tentou se vingar, quem tentou te expor, quem tentou te punir. Mas aí você
Abraça como José abraçou. Você perdoa como José perdoou. Mas, pastora, eu não sei se eu tenho um coração assim, não. Ei, eu quero te dizer algo importante. Porque o que você carrega de mágoa e situações no seu coração, talvez seja isso que esteja atrapalhando todas as bênçãos que Deus tem na tua vida. O palácio, ele não cura ninguém. Quem cura é Deus. Só gente curada suporta a grandeza. Se Deus quer te transformar para que você possa entender os patamares maiores, você precisa entender que no meio desses patamares maiores existem cisternas em treinamento, calúnias em degraus, prisões em sala de governo e lágrimas em autoridade. Deus transforma cativeiro em palácio, por quê? Porque Ele é o grande eu sou, que transforma traumas em testemunhos. Ele é o grande eu sou, que traz o cativeiro a te apresentar ao palácio. Do cativeiro ao palácio Ele te apresenta. Ele é o grande eu sou, que te treina no deserto para te levantar do trono. Ele é o grande eu sou, que escreve destinos em meio a injustiças. Então nada em sua vida é acidental. E tudo sim é uma preparação. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu estava falando com Deus essa madrugada, e Deus tem falado muito sobre cura e governo. Se eu quero estabelecer sobre a minha vida um patamar maior, eu quero ajudar pessoas, eu preciso primeiro me ajudar. Eu não posso tirar alguém do buraco se eu estou mais ferido do que a pessoa que está lá dentro. Porque na hora que eu for tirar ela do buraco, eu posso entrar junto e morrer lá junto com ela. Então eu preciso o quê? Me fortalecer. Eu preciso me curar. Senhor, meu Deus e meu Pai, cura os traumas profundos, as rejeições e feridas que essa pessoa que está me ouvindo agora está sofrendo. Restaura a identidade dessa pessoa. Tira o peso da alma dela. Vai removendo as marcas de humilhação, de injustiça, de abandono. Assim como o Senhor fez com José. Levanta hoje, Senhor, governantes espirituais nesta oração. E traz através dessa palavra os homens e mulheres de Deus que governem ambientes e emoções e destinos. Porque eu creio, Senhor, e proclamo que o cativeiro não é o fim. O palácio espera essa pessoa. O propósito vai ser cumprido sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa tocar o seu coração. Compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Tem um curso aí, gente, de libertação, para quem está entrando no canal agora, tá? Todo dia tem uma pessoa nova aqui. Tem um curso de libertação que tá, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. E são 3 dias de curso. Tá maravilhoso. Quero trazer aí desobstrução da identidade, tá? É uma mentoria, onde ela já está disponível. Tanto a apostila do mentor, como a apostila do aluno, que está disponível lá dentro do Key-Wife, eu acho que é isso que chama. Enfim, Deus está movendo, Deus está removendo situações. Quero trazer aqui essa versão poética da história de José, porque eu me identifico com a história de José, eu me identifico com Daniel, são assim, e João. Eu me identifico muito com esses 3. A fidelidade de José, o coração perdoador de José, a fidelidade de Daniel e o coração de Daniel diante de tantas visões, ele se manteve firme. E João, o João era um amigo mais próximo de Jesus. Jesus sentava com todos, mas para conversar ele conversava com poucos. Então esse capítulo aqui de 37 de Gênesis aos 50 de Gênesis, que é a continuação e finalização da história de José, nos traz esse mergulho na alma, para que a gente possa entender que esse sonhador, ele foi rasgado pela vida, ele foi costurado por Deus, porque cada queda dele se tornou uma subida invisível, cada lágrima dele foi um degrau da dor, um empurrão para o destino. Eu não sei que tipo de empurrão o Senhor está te dando, ou Ele está tentando te mostrar que você precisa. Mas o Senhor quer nesta hora que você descubra que há propósitos escondidos nos becos escuros da sua existência, porque Ele escreve um futuro glorioso para nós. E as tintas de lágrimas, elas podem ser antigas,
mas ela nos mostra que o palácio, ele não nasce do ouro, mas do deserto. Deus abençoe, fiquem com Deus.